Vamos falar do Vitória agora, Cássio? Falar do Vamos rubro-negro. Vitória que ontem venceu, convenceu, ganhou do Barcelona. Pode colocar aí os momentos. Foi uma vitória soberana, né? Se esperava muito do Barcelona, que não entrou em campo. Com vitória soberana, o resultado foi justo. Vitória foi melhor que o Barcelona. Quero destacar aqui, a gente vai falar do Léo Condé já, mas como foi importante a escolha dele, 3 jogadores para cabeça de área. Muita gente, Eu não gostei, não. Vou mentir. Eu gostei. Vi todo sentido e para mim funcionou. O Vitória teve em posição 2 volantes que acabam se projetando muito o ataque. O Dudu e o Rodrigo Andrade participaram bastante da partida. E aí o Vitória conseguiu, mesmo com um pouco de dificuldade ali no segundo tempo, os gols saíram muito tarde, vamos dizer assim, no segundo tempo, né? O primeiro do Alejandro aos 12 e depois o 2-0 só no último lance da partida, que seria mais ajustado. O Vitória sair só com 1-0 seria até pouco diante do que fez contra o Barcelona. E claro, teve que enfrentar também uma arbitragem que foi muito mal, né? Tivemos ali o Emerson Ricardo de Almeida, uma jornada terrível, prejudicou o Vitória num gol mal anulado, ia marcar um pênalti inexistente, não deu um pênalti no Alejandro. Também prejudicou o Barcelona, porque o Dudu precisava ser expulso no início do segundo tempo. Já tinha amarelo e cometeu uma falta dura. Uma arbitragem desastrosa, que eu imagino que só não está no foco, porque o Vitória, que é o time de maior apelo popular, de maior apelo midiático, venceu o jogo por um placar confortável. Mas tem que se destacar isso. Com VAR, com tudo, ontem a arbitragem foi desastrosa e poderia prejudicar, né, a sequência do campeonato. Mas o Vitória venceu com muito mérito, foi um time superior, apresentou uma formação nova e competitiva que eu acredito que vai aparecer em outros momentos nessa temporada. Lances polêmicos aqui no telão. Começando com o primeiro, se pipocar, viu, Cássio Cardoso? Esse aí já foi o segundo lance. Tem o primeiro lance. Não, o primeiro lance do gol do Vitória. Na ordem, na sequência. O primeiro lance do gol do Vitória. Esse aí. Pra mim, errou a arbitragem. Pra mim, não houve falta do Claro, Dudu. não teve nada. Isso aí não pode ser falta, ô Fábio Gomes. Isso é um absurdo ter marcado uma falta com VAR. Inclusive, o erro maior nesse caso foi do Wagner Hillway, que estava ali no VAR. O Emerson Ricardo deu o gol e chamou para avaliar um lance desse como falta no cima do Ritter. Não foi falta. E observe como o erro e o acerto da atuação do VAR mostram uma falta de critério. Sim. Porque aqui, para ele, pro VAR, isso foi falta. Um erro crasso. Não foi falta. Pro pênalti, ele não achou falta. Vamos pro segundo lance, vamos pro parte. Vamos lá pro segundo lance, o do pênalti agora no Barcelona. Pra mim, aí agora acertou. Pra mim, não foi pênalti. Aí o VAR acertou e o Emerson Ricardo errou. Os dois tiveram problemas de critério. Como é que pra um isso é falta e no outro lance não é? Isso aconteceu nos dois, pro Emerson Ricardo e pro VAR. Sorte que o VAR, nesse caso, corrigiu o erro do Emerson Ricardo. Agora vamos pro outro lance, o lance do pênalti no Alejandro, que pra mim foi muito pênalti. A bola nem mexeu. Foi grosseiro. A bola nem mexeu. E eu vou repetir, com oportunidade de avaliar no vídeo. Quando o árbitro não contém um vídeo, a gente já critica o árbitro. Quando ele pode avaliar, e nesse caso é o seguinte, o Wagner Hillway acertou de novo. Fez Emerson, vem olhar, foi pênalti. Senão ele não tinha chamado. O Emerson Ricardo olhou de novo e disse que não foi pênalti. Então não dá pra entender como ele não marcou esse pênalti. Então nota da arbitragem, com tudo isso aí que você falou. 2. Nota da arbitragem é 2. Foi terrível. Só não foi 0 porque o Vitória conseguiu ganhar o jogo. Porque o Vitória foi o maior prejudicado. Mas teve prejuízo pro Barcelona. Tanto que quando o Vitória fez 1-0, a primeira coisa que o Léo Condé faz é tirar o Dudu, que já estava ali com o Alvará e letreiro na porta para ser expulso. Porque tinha que ter expulsado o Dudu. O Barcelona foi prejudicado também. Bom, vamos ouvir a coletiva do técnico Léo Condé. O que é que o treinador do Vitória achou depois desse resultado, vencendo essa partida contra o Barcelona? A gente esperava um jogo difícil, né, até em razão da boa campanha que o Barcelona fez na primeira fase. A gente teve muita dificuldade de jogar aqui, foi uma das partidas... a única partida que a gente perdeu com a equipe principal até agora na temporada foi justamente o jogo da primeira fase. Então a gente sabia que ia ter um jogo difícil, então a gente preencheu um pouco mais o meio, incorporou um pouco mais o meio de campo da equipe e apostou na velocidade, na transição e fizemos isso bem no primeiro tempo. Foi um jogo assim cheio de alternativas, a gente teve chance, eles também tiveram, mas conseguimos fazer um gol importante no segundo tempo ali, que nos deu tranquilidade. A gente voltou muito bem para o segundo tempo, controle total do jogo. E depois da expulsão a gente teve o controle ainda maior, né? Faltou, de repente, ter caprichado um pouquinho mais ali no penúltimo passo para ter feito o segundo gol um pouco antes. Mas, de qualquer forma, a gente leva um bom resultado para Salvador. De qualquer forma, a gente veio com o intuito de vencer, mas sabendo que também não poderia se expor. A gente tinha que fazer um jogo seguro aqui, até mesmo para aproveitar a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Léo Condé, Cássio Cardoso. Brilhou pra mim ontem.
Brilhou na decisão da escalação. Pra mim, não. Brilhou. Pra mim não deu certo, mas... Mas como é que o cara faz a escalação? O time joga muito melhor. Não, tudo bem. Não, peraí, o time jogou muito melhor e como é que ele não brilhou? Como é que... Mas foi por causa dos 3 volantes? Não dá pra ele ter colocado mais ofensividade ali, não? Veja, o Vitória foi ofensivo, Fábio. Pra mim, o Vitória finalizou ficou muito mais. tempo com o Rodrigo Andrade e Dudu fazendo a ligação. Você está se apegando a conceito. Pra O mim não Vitória valeu, não. está se apegando a conceito. Com o Dudu e com o Rodrigo Andrade, o Acho que Vitória foi um time agressivo. Pra mim, é pequenu. A pequenou Pra como? mim é O pequeno. Vitória foi muito melhor do que no jogo de ida lá, primeira fase lá, que tava com o time principal também, que tava com o Yuri Castilho, por exemplo, na ponta, Oswaldo e o próprio Alejandro. Dessa vez o Vitória se impôs. Eu acho que a gente não pode olhar para volante e achar que volante necessariamente é um jogo defensivo. Se o Vitória se comportasse de maneira defensiva, Fábio, eu concordaria. Mas eu concordei com a escalação esperando ver a prática. E na prática, para mim, o Léo Condé mostrou que a ideia dele era muito boa, porque o Vitória foi muito melhor que o Barcelona.